Com muita emoção e momentos leves, o romance Raízes de Amor celebra o poder do amor e da cultura afro-brasileira. O salão do museu estava vibrante, decorado com tecidos coloridos e máscaras africanas que pareciam sussurrar histórias de longe. Amara ajeitava um painel com fotografias de antigos líderes quilombolas quando uma voz suave interrompeu. "Posso tirar uma foto sua?" perguntou Lucas com a câmera já apontada. Amara se virou rapidamente, surpresa e um pouco tímida. "Foto minha? Não acho que eu seja parte da exposição", brincou, ajeitando o cabelo. Lucas sorriu, aproximando-se devagar. "Talvez não, mas você parece tão envolvida que seria um crime não registrar isso. Além disso, posso capturar um pouco da paixão que você tem pelo que faz." Apesar de hesitar, Amara acabou cedendo, rindo sem jeito enquanto ele tirava algumas fotos. Depois de alguns cliques, ele olhou para ela com intensidade. "Perfeito! Agora é minha vez de perguntar. O que te trouxe aqui?" "Eu cresci ouvindo histórias sobre nossos ancestrais, sobre resistência e força. Organizar essa exposição é a maneira que encontrei de honrar isso", disse ela com orgulho. "E você?" "A fotografia foi meu refúgio, mas hoje..." Ele pausou, olhando ao redor. "É mais do que isso. É uma chance de me reconectar com algo maior." Os olhos de ambos se cruzaram e o som ao redor pareceu desaparecer. Por um instante, foi como se apenas eles estivessem ali. Depois da exposição, Lucas convida Amara para um passeio. Eles caminham pelo Pelourinho, iluminado por luzes amarelas, enquanto tambores ressoam ao longe. "Esse lugar é mágico à noite", comentou Lucas, enquanto ajustava a câmera pendurada no pescoço. "Parece que as pedras contam histórias." "Elas contam mesmo. Você sabia que há marcas aqui deixadas pelos escravizados que construíram isso?" Amara olhou para ele, sua voz cheia de paixão. Ele parou de andar e a observou. "Você tem um jeito de falar que faz qualquer um querer ouvir por horas." Ela riu, um pouco surpresa pela sinceridade. "Talvez eu só esteja acostumada a falar muito. Ou talvez você só tenha muito a dizer e eu queira ouvir tudo." O clima entre eles mudou. Uma brisa quente soprou, fazendo o lenço no cabelo de Amara balançar. Ele estendeu a mão para ajeitá-lo, os dedos roçando de leve sua pele. "Desculpe", ele murmurou, olhando diretamente nos olhos dela. Amara sorriu, sentindo o coração acelerar. "Não tem problema." O momento foi interrompido por uma explosão de risadas vindas de uma roda de samba mais adiante. Os dois riram, quebrando o silêncio, mas o brilho daquele instante permaneceu. Na manhã seguinte, Lucas enviou uma mensagem para Amara. "Quer companhia para o café? Ouvi dizer que o mercado tem os melhores quitutes." Amara hesitou por um momento antes de responder. "Vamos ver se você dá conta de acompanhar. 10 horas na entrada." O mercado estava cheio de vida, com barracas exibindo artesanato, tecidos africanos e especiarias que perfumavam o ar. Amara mostrou a Lucas uma barraca que vendia acarajé. "Aqui é onde você prova o verdadeiro sabor da Bahia. Está preparado?" perguntou Amara, enquanto comprava um para cada um. Lucas deu uma mordida e arregalou os olhos. "Isso é incrível! Mas tem pimenta, né?" Ela riu, percebendo o brilho de lágrimas nos olhos dele. "É só um pouquinho. Vai se acostumando." Entre risadas, Lucas começou a tirar fotos de Amara enquanto ela conversava com os vendedores, explicando os significados por trás dos tecidos e das máscaras. A cada clique, ele se sentia mais conectado a ela, não apenas pelo que dizia, mas pelo modo como parecia trazer o mundo ao redor à vida. Mais tarde, os dois foram convidados a assistir a uma roda de capoeira organizada por um grupo cultural local.
Amara conhecia alguns dos mestres e os apresentou a Lucas, que ficou impressionado com a energia e a habilidade dos participantes. Quando o mestre pediu para que o público participasse, Amara deu um passo para trás, mas Lucas a puxou pela mão. Vamos lá, você parece boa nisso. Não sei quem te deu essa ideia, disse ela, rindo nervosamente. Mesmo assim, ela aceitou o convite. Movendo-se timidamente, ela seguiu os passos básicos ensinados pelo mestre, enquanto Lucas observava e capturava tudo com sua câmera. Ele não conseguia tirar os olhos dela. O modo como seu sorriso parecia iluminar o ambiente, como se ela pertencesse àquele momento. Depois, ao saírem do círculo, Amara o provocou. Não pense que vou esquecer que você só assistiu. Na próxima você entra. Se for com você, eu topo qualquer coisa, respondeu ele com um sorriso que a fez corar. Na noite seguinte, eles foram à praça onde acontecia uma grande festa com shows ao vivo. O som dos tambores, do samba reggae e das vozes unidas em coro criava uma energia elétrica. Lucas estava encostado em um poste, admirando a Mara enquanto ela dançava com um grupo de amigas, sua saia longa girando ao ritmo da música. Quando ela percebeu que ele a observava, estendeu a mão para ele. Vem! Ou vai ficar aí parado a noite toda. Ele hesitou, mas acabou cedendo. Ao se aproximar, ela colocou as mãos dele em seus ombros, guiando-o com leveza. Não se preocupe. Aqui, ninguém precisa dançar perfeitamente. É só sentir. Eles começaram devagar, mas logo Lucas relaxou, rindo das próprias tentativas desajeitadas. Amara o puxou para mais perto e a música parecia diminuir de intensidade enquanto seus olhares se encontravam. Sem dizer uma palavra, ele segurou sua mão, levando-a suavemente para fora da roda de dança. Pararam sob uma árvore iluminada por cordões de luzes coloridas. Obrigado por hoje, por tudo isso. Ele parecia nervoso, mas determinado. Cada momento com você me faz sentir que estou encontrando algo que nem sabia que estava procurando. Amara ficou em silêncio por um instante, surpresa pela intensidade de suas palavras. Eu também sinto algo diferente com você, como se nossas histórias tivessem esperado por esse momento. Ele sorriu, inclinando-se levemente. Amara não se afastou. Sob as luzes coloridas e o som distante dos tambores, eles compartilharam seu primeiro beijo, suave e cheio de promessas. Na manhã seguinte ao beijo, Lucas apareceu no museu com um presente inusitado para Amara, um livro antigo de poesias escrito por um autor afrodescendente pouco conhecido. Achei isso em um sebo enquanto esperava por você. Me fez lembrar do que você disse sobre resgatar histórias. Amara pegou o livro com cuidado, abrindo-o para ver as páginas amareladas. Isso é incrível! Como você sempre sabe exatamente o que dizer ou fazer. Digamos que eu me inspiro nas pessoas certas. Ele sorriu. Enquanto folheavam o livro juntos, sentados no café do museu, descobriram um poema sobre amor e resistência que parecia falar diretamente com eles. Amara o leu em voz alta, sua voz baixa e melodiosa preenchendo o ambiente. Lucas olhava para ela, sem conseguir desviar o olhar. Acho que já sei o tema da próxima exposição, brincou ela, fechando o livro com cuidado. Se eu puder estar por perto, vou estar com a câmera pronta. Ele piscou, e Amara sentiu um calor subir pelo rosto. À tarde, Amara levou Lucas para um lugar especial. Uma antiga árvore no bairro onde cresceu. Um espaço protegido pela comunidade e cheio de história. Dizem que essa árvore tem mais de 300 anos. Foi um lugar de refúgio para os escravizados que conseguiam escapar. Amara tocou suavemente o tronco. Sempre venho aqui quando preciso me lembrar de onde venho. Lucas ficou em silêncio, absorvendo a grandiosidade do momento. Ele pegou a câmera, mas hesitou.
Acho que nenhuma foto poderia capturar isso. Não precisa capturar, só sentir, disse ela sorrindo. Ele colocou a câmera de lado e estendeu a mão para ela. Então vamos sentir juntos. Eles ficaram ali, em silêncio, ouvindo o vento entre as folhas e imaginando as histórias que aquele lugar guardava. Era como se a árvore os conectasse a algo maior, uma força que os unia de maneiras que nem conseguiam explicar. Na última noite das celebrações, o museu organizou um grande jantar ao ar livre, com mesas espalhadas pela praça central. Velas e flores decoravam o ambiente, enquanto as pessoas celebravam a cultura afro-brasileira. Lucas encontrou a Mara em uma das mesas, usando um vestido de tons vibrantes que parecia brilhar sob as luzes. Ele se aproximou, entregando uma pequena flor que pegou de uma das decorações. Achei que combinava com você. Ela aceitou a flor, sorrindo. Está se saindo bem em conquistar pontos, sabia? Só estou seguindo meu coração, respondeu ele, sentando-se ao lado dela. Enquanto comiam, riam e conversavam sobre suas infâncias, Lucas percebeu que nunca se sentira tão à vontade com alguém antes. Quando a música começou a tocar, ele se levantou e estendeu a mão para ela. Mais uma dança? Dessa vez, a Mara não hesitou. Eles dançaram sob as estrelas, cercados pela energia vibrante da festa. Entre risadas e passos trocados, ele a puxou para mais perto. Amara, você já pensou que a vida pode nos trazer exatamente o que precisamos no momento certo? Ela olhou para ele, seu sorriso se suavizando. Acho que estou começando a acreditar nisso. Ele tocou suavemente seu rosto, seus dedos acariciando a curva de sua mandíbula. Você me fez ver o mundo de um jeito diferente. Ela sorriu, encostando a testa na dele. E você me fez acreditar que às vezes é bom deixar o coração conduzir. Na manhã seguinte, enquanto desmontavam a exposição, Lucas surpreendeu a Mara novamente. Ele a levou para um pequeno estúdio de fotografia, onde já havia revelado algumas das imagens que tirara durante a semana. Quero que veja isso. É sua história, nossa história, e a história de tudo o que celebramos nesses dias. As fotos capturavam momentos intensos. A roda de capoeira, o sorriso de Amara enquanto explicava algo no mercado, o brilho nos olhos dela na roda de samba. Lucas, isso é maravilhoso. Você tem um dom. Ele a observou por um momento antes de responder. Meu dom é encontrar beleza, e você me ajudou a vê-la de formas que eu nunca imaginei. Amara tocou suavemente a borda de uma das fotos antes de olhar para ele. Acho que o que estamos construindo é mais do que uma simples conexão, Lucas. Concordo. É um começo. Eles sorriram um para o outro, sabendo que o amor que compartilhavam era tão vibrante e forte quanto a história que celebravam juntos. Semanas depois das celebrações, Amara recebeu uma proposta do museu: organizar uma nova exposição itinerante sobre as histórias de resistência e cultura afro-brasileira para levar a outras cidades do Brasil. A ideia a empolgou, mas também a assustou. É uma responsabilidade enorme, ela confidenciou a Lucas enquanto passeavam pela praia ao pôr do sol. E uma oportunidade incrível, respondeu ele, segurando sua mão. Você nasceu para isso, Amara. Mas e se eu falhar? Ela chutou suavemente a areia, olhando para o horizonte. Lucas parou e a fez encará-lo. Você não vai. E sabe por quê? Porque você faz tudo com o coração. É impossível não se inspirar nisso. O calor em suas palavras a confortou. Ela sorriu, mas uma pergunta a rondava. E você? Ficaria bem se eu tivesse que viajar? Lucas a puxou para mais perto, suas testas quase se tocando. Eu sabia que você era especial desde o dia em que nos conhecemos. Não quero que nada te impeça de voar. E se precisar, eu te encontro onde quer que esteja.
Amara aceitou o projeto e começou a viajar para planejar as primeiras etapas da exposição. Lucas continuou trabalhando em Salvador, mas nunca deixava de enviar mensagens ou ligar à noite. Uma noite, enquanto falavam por vídeo, Lucas mostrou algo especial. Lembra daquela foto nossa na roda de samba? Transformei em um quadro. Ele virou a câmera, mostrando a imagem deles dançando, capturada por um amigo fotógrafo. Lucas, isso é lindo! Disse Amara, emocionada. Me lembra que mesmo longe você está aqui comigo. Ele apontou para o peito, sorrindo. O relacionamento à distância não era fácil, mas ambos estavam determinados a fazer dar certo. Amara enviava mensagens cheias de entusiasmo sobre os lugares que visitava. E Lucas compartilhava seus novos projetos fotográficos. Mesmo separados, continuavam a inspirar um ao outro. Meses depois, Amara voltou a Salvador para o lançamento oficial da exposição itinerante. Lucas estava na plateia, com um buquê de flores discretamente apoiado no colo. Amara, que falava ao público sobre a importância de preservar a memória e a resistência afro-brasileira, encontrou seu olhar na multidão. Sua voz ficou levemente embargada, mas ela sorriu, ganhando forças com sua presença. Depois do evento, Lucas a encontrou nos bastidores entregando o buquê. Para a mulher mais incrível que já conheci. Ela o abraçou forte, sussurrando. Senti tanto a sua falta. Eu também. Mas vendo você hoje, percebi que valeu a pena. Você está brilhando, Amara. Ela segurou o rosto dele entre as mãos e o beijo que trocaram foi cheio de saudade e promessa. Nos meses seguintes, Amara e Lucas encontraram uma forma de equilibrar seus sonhos e a relação. Lucas começou a viajar com ela em algumas etapas da exposição, documentando tudo em fotografias que também se tornaram parte do projeto. Em uma dessas viagens, enquanto visitavam uma comunidade quilombola, Amara percebeu algo diferente em Lucas. Ele estava mais introspectivo, quase melancólico. "O que houve?" perguntou ela, segurando sua mão. "Estar aqui me faz pensar nos meus avós. Eles eram de um quilombo como este, mas nunca falavam muito sobre isso." Ele respirou fundo. "Acho que sempre tive medo de não honrar o que eles passaram." Amara apertou sua mão. "Você honra todos os dias, Lucas, com sua arte, sua paixão e o jeito como transforma histórias em algo eterno." Ele a olhou com gratidão e puxou um pequeno caderno do bolso. "Eu estava pensando em começar a escrever mais sobre isso, sobre a história da minha família. Quem sabe um dia eu não crie algo como você." Amara sorriu, sentindo o coração se aquecer. "Tenho certeza de que será maravilhoso." De volta a Salvador, em uma noite tranquila, Lucas levou Amara para a mesma árvore onde estiveram antes. Ele parecia nervoso, segurando algo nos bolsos. "Por que você está tão calado?" perguntou ela desconfiada. Ele sorriu, virando-se para ela. "Porque estou pensando em como você mudou minha vida." Ele respirou fundo e tirou uma pequena caixinha do bolso. "Amara, eu quero construir um futuro com você. Viajar juntos, criar histórias, viver aventuras. Quero que você saiba que, onde quer que esteja, meu lugar é ao seu lado." Amara ficou sem palavras, as lágrimas escorrendo enquanto ela sorria. "Lucas? É claro que sim." Ele colocou o anel em seu dedo e ambos se abraçaram sob a árvore, sentindo que tudo ao redor conspirava para aquele momento. Amara e Lucas continuaram suas jornadas, agora juntos, combinando seus talentos para contar histórias que inspiravam o mundo. Seja em exposições, fotografias ou simples momentos vividos, eles eram a prova de que o amor pode florescer mesmo em meio às maiores batalhas. E que, quando guiados pela conexão com suas raízes e pela força do outro, não há limites para o que podem alcançar.
Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência.